o seguinte, o nosso próximo painel, ele vai falar sobre o futuro da venda de brinquedos e como as lojas, em seus múltiplos canais, como elas podem se adaptar e inovar para atender as expectativas do setor. E para isso, a gente trouxe 3 especialistas, que eu vou convidar ao palco agora. Então, por favor, vem para cá a Tabita Medeiros, que é sócia fundadora da Brincriarte. Vem cá, Tabita. Bem-vinda, fique à vontade. Convido também Eduardo Capaz, sócio-diretor da Elka Brinquedos. Bem-vindo, fique à vontade. E para mediar essa conversa, Ana Amélia, cofundadora da Play Pesquisa e Conteúdo Inteligente. Vem cá, Ana. Por favor. Antes de passar a palavra aqui para você, Ana, que você que vai mediar, é o seguinte, o pessoal aqui já sabe, ao fundo da nossa plenária temos o Café Santa Mônica, que é a marca de café oficial de todos os eventos da Francal em 2025. E eles estão oferecendo uma bebida quente para vocês durante o painel. Então a gente vai retirar os pedidos. Tá bom, Tabita? Me diz, você quer um café expresso, um cappuccino ou um chocolate quente? Café expresso para Tabita. Ana, qual o seu pedido? Ó, eu vou fazer uma propaganda porque eu já provei o cappuccino e tá uma delícia. Eu vou repetir a dose, então. Cappuccino, café expresso, cappuccino. E você, Eduardo? Eu vou completar aqui com o café expresso. 2 cafés e um cappuccino. Isso. Então o pessoal logo mais traz para vocês. Plateia, vocês, por favor, também vão ali conhecer Café Santa Mônica, que é uma delícia, viu? Um café orgânico, dá para tomar sem açúcar, numa boa. Fiquem à vontade para o papo, tá bom? Vamos lá. Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vou começar querendo, assim, vocês vão conhecer um pouco da gente aqui, eu quero conhecer vocês também. Deixa eu perguntar aqui para vocês quem é lojista que está aqui, só para a gente... Tá. Fabricante. Ok. Prestador de serviço de uma forma geral, assim. Tá bom, ok. E quem tem filhos? Boa. Quem tem filhos agora de 0 a 10 anos? Tá bom, eu espero que a gente povoe um pouco mais, né? Porque tem pouca gente com filho de 0 a 10 aqui. Tem aqui. Quem é que tem um filho apenas? De 0 a 10? Gente? E 2? Nossa, já começamos assim, ó, Eduardo. É. Ó a amostra aqui, não Eu é? acho interessante que, como você é da Play, né, você já começa na pesquisa. Eu já estou pesquisando, eu quero entender quem é meu público aqui, isso. né, Eduardo? Eu Tem que gostei de entender. saber também. Gente, então, muito rapidamente, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Ana Amélia, eu sou sócia fundadora da Play Pesquisa. Cappuccino chegou, vamos pegar aqui. Cheirinho bom. Obrigada. Eu trabalho já... A Play já tem 18 anos de mercado e a gente trabalha principalmente aí com pesquisa de mercado, olhando o consumidor, olhando tendências. E é um prazer aqui estar dividindo o palco, né, com o Eduardo, que eu já conheço, né, de uma longuinha data, né, Eduardo? E a Tabita, que eu estou conhecendo hoje. Então, bem-vindos e bem-vindos aí vocês também, que estão aqui nos assistindo. Depois a gente vai abrir perguntas, hein, gente? Olha que eu chamo, hein? Eu vou chamar para vocês responderem umas perguntas aí para a gente também, tá bom? Bom, vamos lá. Vou começar perguntando, então, para a Tabita. E acho que é legal se apresentar também um pouquinho, né? Primeiro, se apresenta e depois, Tabita, o que eu queria saber de ti? Como que hoje, né, os brinquedos educativos, eles podem competir, tu acredita, assim, com as grandes marcas e a própria tecnologia no setor, né? Ou como que a gente vai aliar hoje, né, a tecnologia com os brinquedos educativos? Eu vou fazer só um parênteses também.
Eu estou voltando da maior feira de brinquedos do mundo, que acontece na Alemanha, em Nuremberg. E lá, e conectando com o que eu estou vendo aqui na Brin também, a gente vê que brinquedos inclusivos foram e estão sendo, né, uma grande tendência, graças a Deus, né, o mercado se abrindo a isso. Então, eu vou incluir essa questão também, né, como que a gente alinha educação, tecnologia, Thabita, e inclusão, na tua opinião? Oi, gente, boa tarde. Me apresentar, tá todo mundo ouvindo bem? Eu sou a Thabita, então sócia fundadora da Brincriarte. É uma empresa que nasceu com foco em experiências sensoriais, né? Então é uma empresa que ela sempre trabalhou desde a sua concepção experiências sensoriais, táteis, para poder auxiliar o público neurodivergente. Então, quando ela foi criada, foi com esse objetivo, né? E aí, claro, depois nós fomos buscando formas de crescimento e de expansão da marca, né? Então, eu não acredito muito em concorrência entre os brinquedos. Eu acredito que eles podem ser complementares, né? Então, eu acho que a experiência dos brinquedos educativos, ela não é apenas para essa faixa etária que eu vou falar agora, mas ela é muito importante e especial na fase de 0 a 6 anos, para a gente poder trabalhar, né, a elasticidade dos neurônios. Então, as experiências sensoriais, elas vão formar essa criança para crescer um indivíduo com total capacidade de assimilar outros conhecimentos. Então, o conhecimento ele vai se unindo, né? Conforme a criança ela vai crescendo. E os brinquedos educativos, eles podem ajudar muito a tecnologia a poder formar esse conhecimento que é tão importante hoje, essa assimilação de conhecimento para o ser humano poder virar, né, um cidadão que possa atuar no mercado competitivo, com muita informação o tempo inteiro, com mudanças de maneira geral. Mas se nós não criarmos ali uma criança que tenha capacidade de focar, né, de poder assimilar e separar os conhecimentos para que depois possa uni-los, a gente vai ter muito mais dificuldade quando eles virarem, né, adultos que vão ter outros conhecimentos, experiências e ir para o mercado de trabalho, né? Então, acho que eles devem ser complementares. Sim, não adianta querer separar as coisas, porque a gente está vivendo dentro de um universo tecnológico, muita coisa vinda. Acho que veio uma evolução muito grande aí, né, de tudo que é relacionado à realidade aumentada, conectada ao brinquedo, e agora a gente está ouvindo a IA, né, vindo aí, né, para enfim, complementar, vamos chamar assim, ainda mais, né? Exatamente. E Thabita, me fala uma coisa também, quando a gente olha desafios e oportunidades dentro da venda de brinquedos criativos, personalizados, né? Quando a gente olha essa parte, tu acha que hoje, né, existe realmente um público que ele está engajado, que ele investe, né, nesse segmento? Porque a gente vê, né, muitas vezes, quando a gente vai fazer um brinquedo criativo, algo mais personalizado, às vezes custa mais caro, né? Então, como é que tu acha que está realmente o consumidor? Ele está investindo nisso? A criança está engajando? O pai está engajando? Como é que é a tua visão com relação a isso? Olha, eu acredito muito que a decisão da compra do brinquedo, ela parte do adulto, né? Então, cada vez mais é importante a gente explicar essa importância, né, do brincar, a importância desses itens para o conhecimento, para que essa criança possa ser formada, né? Eu acho que hoje em dia o maior desafio de todo mundo que trabalha com brinquedos é estar na rede social, conseguir ser visto, mostrar o seu item, né, o valor do seu item, não apenas o custo dele, que é isso que a gente ouve sempre nos cursos, nas palestras que a gente vê, mas como que a gente mostra o valor do brinquedo, né? Se hoje 15 segundos já é muito e a gente faz assim na telinha e não tem mais interesse, né? Então, eu acho, né, e tenho visto os nossos clientes, nossos parceiros investindo muito em rede social, investindo muito em mostrar vídeos, né, que sejam atrativos, as crianças brincando, e mostrar mesmo para que serve. Porque se você só postar, ou só falar, ou no ponto de venda, você só mostrar pela cor, ou pela, né,
você não vai conseguir diferenciar o seu item. Então, quanto mais você conseguir colocar ali para que serve, onde você quer chegar com aquele item, os pais, as escolas estão sim muito dispostas a investir. Então, é um mercado que tem sim crescido muito. Na pandemia ele se expandiu demais. E o pós-pandemia também, a gente vê os pais, os parceiros, buscando muito itens com métodos e metodologias diferenciadas de educação. Tu consegue ter uma entrada grande nas escolas também com a Brincarte? Sim, muito. A gente hoje foca em B2B, a gente foca em CNPJs, mas os nossos clientes têm muita entrada em escolas. Aqui mesmo na Brin, 30% do público que está entrando no nosso stand hoje trabalham para e com escolas. Então, eu vou até trazer um dado para vocês que é super interessante dos estudos que a gente faz. Hoje, quando a gente olha, um dos principais pontos de contato para uma criança conhecer um novo produto, um dos principais. Claro que a gente tem lá streaming, né? E daí tem o YouTube, a gente tem os influenciadores. Quem que está no nosso terceiro lugar no ranking, gente? A escola. A escola é o terceiro ponto de contato principal hoje para uma criança conhecer um produto novo. Então, esse é um ponto super interessante, né, para a gente pensar também que tipo de produto, o que a gente está fazendo com relação à divulgação, porque a escola realmente é um ponto de contato ainda muito, muito, muito importante quando a gente pega aí essa faixa, né, de crianças que começam a alfabetizar aí até uns 10 anos, pelo menos. Bom? Eduardo, me conta um pouquinho também na tua visão, né? Quando a gente olha a indústria de brinquedos de uma forma geral, o que tu acha que pode hoje engajar ainda mais, né, a criança, trazendo justamente esse olhar, né? A gente tem as telas, a gente tem a tecnologia, a gente tem os brinquedos. O que vocês na Elka também procuram desenvolver para trazer a criança para esse lado, né, do brinquedo de fato, e se tem algum território hoje que vocês estão, enfim, desenvolvendo mais e olhando com mais força? Tá bom, muito legal. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá. Bom, primeiro me apresentar, né? Sou o Eduardo, sou sócio da Elka, sou responsável pela área comercial e marketing da empresa, tá? Bom, essa pergunta é uma pergunta... de milhões. Né? Só isso. Mas assim, como é que a gente vê na Elka? A gente concorda bastante com o que a Tabita colocou, né? Nós não vemos o brinquedo como concorrente da tecnologia. A gente até precisa definir a largada que, para nós, tecnologia aqui, nós estamos falando de uso de telas, né? Além do IA e realidade aumentada. Então, quando a gente pensa em tecnologia, uso de telas, a primeira situação que a gente vê é essa diferença entre 0 a 6 anos e crianças acima de 6 anos. Tá? De 0 a 6, a primeira coisa que tem que falar é que existe uma preocupação, não só da indústria do brinquedo, mas da indústria da criança, com o uso excessivo de telas. Isso a gente vê no mundo inteiro. Não é à toa que alguns países têm adotado a proibição do celular dentro das escolas. Tá? Tamanho é o potencial prejuízo que ele pode causar, tanto na parte cognitiva, parte de concentração da criança. Tá? Então, quando a gente fala de 0 a 6, a primeira coisa que nos vem à cabeça é assim, no 0 a 6, a forma de engajar é a comunicação com o pai para trazer valor percebido de formar esse novo cidadão. Então, é proposta de valor na veia. Então, como a gente vai lidar com problemas reais que a mãe tem, ou seja, alfabetizar a criança, dar uma boa proposta de brincadeira. Então, é muito nesse sentido que a Elka vai, tá? Procurar agregar valor para trazer uma boa experiência para a mãe. Agora, falando de acima de 6 anos, 7 anos para cima, aí eu já acho que tem um outro trabalho que tem sido feito pela indústria de brinquedo, que é essencialmente pesquisa, muita pesquisa, identificando algumas coisas onde há uma simbiose com a tecnologia, em algumas categorias que não há, né? Então, por exemplo, eu vou citar um fato até curioso que aconteceu alguns anos atrás, quando uma empresa alemã começou a colocar IA dentro de bonecas.
E isso foi, no começo, poderia parecer uma super ideia, né? Então a boneca agora, ao invés de um chip para falar 4 frases, ela vai acessar a internet e vai resolver qualquer questão. Bom, isso foi super mal visto. Primeiro porque, dando acesso ao Wi-Fi, um hacker poderia ter acesso à câmera dessa boneca. Ou poderia ter acesso ao conteúdo que a boneca ia responder. Então, essa foi uma tecnologia que deu errado. Mas existem tecnologias que são bem simbióticas, por exemplo, principalmente na área de jogos. Então a gente tem visto as empresas que criam conteúdo, criam jogos, se aproveitando de uma base construída de Spotify, de YouTube e de outras redes, e aí sim trazendo valor. Então eu acho que pode funcionar com tecnologia. Nós, na Elka, estamos atentos a essa situação e eu acho que isso pode fazer com que as crianças engajem ainda mais. Tá? Mas não seria só isso. Uma coisa que eu acho que a indústria tem feito muito é trabalhado formas de vender. Então, na pesquisa, você vai pesquisar quais são os personagens que vão engajar a criança. Então, a gente não precisa nem falar, por exemplo, o fenômeno Pokémon, que a cada 2, 3 anos volta. E você vai ver que a criança quer ser tecnológica, mas ela ama estar lá colecionando card. E formas como, por exemplo, o efeito LOL que teve no mercado, ou seja, essencialmente, não é vender só uma boneca, né? Mas é vender uma boneca de uma forma diferente. Então veio a ideia do blind e da colecionabilidade e tudo que envolveu isso. E completando, além dessas pesquisas, o que eu acho que tem aparecido muito são novos segmentos. Então, ok, talvez a indústria tradicional tenha perdido alguma parte do consumo para a tecnologia, pode ser, mas olha o efeito Kidult que tem aparecido. Então, agora você não vende só mais para criança, existem uma série de jovens adultos querendo consumir, jovens adultos que têm poder aquisitivo para consumir. Então, qual é o trabalho da indústria? Como explorar isso? Tanto que isso fez com que, do ponto de vista da Elka, que mais particular, que a gente criasse uma nova marca. Então você tem a Elka, que vai atender 0 a 6 anos, e acima de 7 anos você tem a KZ, que é uma marca que vai comunicar com os fãs, com os adultos. Então o adulto gosta de se reunir para jogar no fim de semana, o adulto gosta de colecionar bonecos, cards, gosta de montar quebra-cabeças mais sofisticados. Então eu acho que, desse ponto de vista, resumindo, né, a indústria está atenta com algumas categorias que funcionam bem com a tecnologia, outras, por enquanto, não estão dando certo, mas a pesquisa está fazendo a gente identificar várias oportunidades que antes também não existiam. Sim, com certeza a gente tem que ouvir o nosso consumidor, né? Porque senão fica... A gente brinca que a gente minimiza riscos fazendo isso, né? E até pegando um gancho, eu sei que tu esteve na Alemanha também recentemente, não sei se esteve na feira de Nova York também. Como que tu enxerga, Eduardo, assim, hoje em dia, né, existem tendências ou coisas vindo lá fora e que a gente consegue conectar o mercado brasileiro, né, de uma maneira assim competitiva, vamos falar assim, e o quanto que a nossa indústria aqui também nacional já consegue gerar tendência para o mundo também. Tu consegue ver assim essa dualidade? A gente ainda vai lá, né, olhar o que está acontecendo, o que está vindo de novo, mas o quanto a nossa indústria local aqui também, tu acredita que vem inovando? Então, a gente todo ano vai para a Alemanha, né? Eu já tenho mais de 17 anos de Feira de Nuremberg. Todo ano a gente bate ponto lá. Começou, né, cedo, né? E o que a gente vê? Nunca existe uma coisa disruptiva que você fala assim, nossa, agora mudou o mercado, né? São pequenas mudanças. Então, uma das coisas que a gente observa muito, por exemplo, esse ano, né? A gente observou muito uma tendência de brinquedos outdoor e de esporte. Isso é incrível, né? Uma outra coisa que a gente até estava conversando com a Tabita, né, que a gente viu muito linha Montessori, que é uma coisa que ela trabalha super bem. Então, assim, são pequenas mudanças que a gente sente de tendência lá e a gente gosta, e a gente está sempre com a antena ligada de como conectar isso. Eu acho que a gente consegue trazer coisas inovadoras. A gente sempre procura encontrar ângulos que sejam favoráveis para a Elka, né? E
Só para citar um caso agora, a gente está lançando na feira, não estamos apresentando aqui, mas a gente apresentou para os principais clientes, né? Nós estamos trazendo produtos de Baby Alive, que é uma licença super conhecida do mercado, né? E aí a gente decidiu, estamos tentando criar uma boneca de Baby Alive, né? E, poxa, mas como é que a Hasbro concedeu o direito para a Elka fazer uma boneca de Baby Alive? Porque a gente encontrou um ângulo que conta uma boa história. Qual foi esse ângulo? A gente, inspirado pelo sucesso do chá revelação que existe no Brasil, que é uma coisa muito forte, então pessoas gastam fortunas aí para hoje mostrar como é que a criança, se vai ser menino, vai ser menina. A gente propôs para a Hasbro fazer uma boneca pequena, não na escala que eles trabalham, mas para ser uma boneca chá revelação, né? Que é uma coisa que não tem fora, e a gente achou um ângulo, e na hora a Hasbro encampou e falou assim, não, vamos fazer, e concedeu o direito. Então, assim, existe forma do Brasil trazer tendência? Existe. Tanto que eles falaram assim, olha, essa boneca tem tudo, tem um desafio enorme de você comunicar bem essa embalagem e vender o projeto, que a gente está trabalhando super a 4 mãos, mas é um projeto que eles teriam o maior prazer de levar para outros países. Então, eu acho que assim, a indústria brasileira, ela é muito guerreira. É só ver quantos fabricantes estão aqui, né? E sempre novos, né? Então a Brincarte tem 3 anos de feira aqui. De feira, 3 anos. Estamos há 10 anos já no mercado, mas aqui só há 3 anos e foi difícil para chegar aqui. Então, assim, tem muita gente buscando esse mesmo mercado e todo mundo inovando, achando o seu ângulo. Então, acho que sim, o brasileiro, até por essa característica, ele consegue trazer coisas diferentes para o mercado. Talvez o que falte é aquela visão, porque o país é muito grande, aquela visão que às vezes países menores, europeus, têm, de ir fora buscar o mercado. Então aqui a gente quer atender primeiro o nosso mercado, que é o mercado grande. Mas as ideias existem para inovar. Ô, Ana, posso contar uma história que eu estava contando para o Eduardo? Que quando eu estava... Essa tendência de Montessori, ela começou já faz alguns anos, mas na pandemia explodiu, né? Todo mundo começou a estudar sobre, ouvir falar, as tendências, né, de produtos montessorianos e etc. Tem uma grande questão aí dentro do método Montessori, porque os adeptos do método não gostam que fale produtos montessorianos, né? Tem toda uma... Mas não quero entrar nessa frente, eu queria só contar uma história que quando eu comecei a pesquisar, estudar, virei guia Montessori, né? Me formei, eu tive a oportunidade de ir para a Itália para poder estudar um pouco mais sobre, e eu comecei a pesquisar que eu queria conhecer escolas montessorianas, né? Que eu queria ir a fundo para poder conhecer. E quando eu comecei e falei com uma diretora de escola, ela não entendia. Ela falou assim, como assim escola montessoriana? Não temos escolas montessorianas aqui. Aí eu falei, não, no Brasil nós temos escolas montessorianas, né, que tem um custo mais elevado, né? Ou então escolas que trabalham o método de alguma forma, né? Ela falou, não, aqui na Itália, todas as escolas de 0 a 6 anos usam o método Montessori, não tem escola montessoriana. A gente introduz o método, né, na primeira infância, e isso é o padrão, né? Então, a gente usa uma série de métodos, né? Esse é um deles. E eu achei isso muito curioso, muito interessante, como é acessível, né? Funciona, então a gente vai usar, né? É uma forma muito mais prática, né, de trabalhar a educação. Então, eu queria contar isso, porque às vezes a gente acha que é assim em todos os lugares, né? Então, e não é, né? Então, é acessível para todos, funciona, vamos adequar. Sim, tem as particularidades, né? Uma coisa também muito interessante que eu vim, assim, vou constatando, e também aqui, né, em todos os nossos estudos, as pesquisas que a gente faz, é tudo que está relacionado hoje... Tudo que está relacionado hoje à saúde mental, emocional, social, física, né? Tudo que é relacionado realmente à saúde, né? Quando a gente olha esse olhar, né? Quando a gente faz esse olhar de cima com relação à criança. Me chamou muito a atenção um brinquedo que eu vi na Alemanha, que é uma cabra, ela chama Daisy. E essa cabrinha, ela uma pelúcia, não sei se chegaram a ver, mas ela ensina a criança as posições de yoga, né? E também a meditar.
Achei super interessante, falei, gente, ó, né, é uma forma de tu, já desde criança, começar a cuidar da sua saúde, né, de uma maneira divertida, de uma maneira lúdica. Como é que vocês enxergam isso aqui no Brasil? Enfim, a gente faz muitos estudos, a gente sabe que hoje a gente está vivendo a geração da ansiedade, né? As crianças nós somos ansiosos, gente, né? Imagina nossas crianças que nasceram, né, nesse contexto já todo, né, de estímulo, de tecnologia. Como é que vocês estão vendo algum movimento relacionado aos brinquedos nesse sentido também? Pode começar. Sim, tem um movimento muito grande sobre como ensinar a criança a categorizar sentimentos, que é um grande desafio, né? A gente fala sobre isso, parece simples, mas é muito difícil ensinar isso, né? A criança, ela tem muita dificuldade de entender o que ela está sentindo e poder, né, externalizar e explicar. Então, às vezes a gente vê o caso, por exemplo, desse brinquedo e a gente fala, nossa, né, mas como assim? Mas o lúdico, ele ajuda muito a criança a conseguir mostrar aquilo que ela não consegue dizer, né? Então, sim, a gente vê que a indústria, o mercado tem investido em produtos que possam trabalhar a categorização de sentimentos de maneira geral. Eu vejo muito isso também nas editoras, né? Os livros têm linhas muito completas e muito importantes, significativas no trabalho, no desenvolvimento da categorização de sentimentos. E eu diria que é o maior desafio hoje dos educadores, quem trabalha com educação que está aqui, né, está concordando, é um desafio gigante você ensinar uma criança a externar, né, e a identificar os seus sentimentos. E isso é muito, muito, muito importante, né? Então, sim, a gente vê que tem um investimento grande nisso hoje. Eu posso complementar dizendo o seguinte, acho que o Brasil está bem atrás nisso, tá? Quando comparado com a Europa, então, e um pouco disso vem da necessidade que o varejo tem, aí falando um pouco do varejo, né? Existe uma necessidade do pai, como dor, ele vê isso, ele sente, mundo confuso, criança ansiosa, tela, tal. Então ele está carente por isso. Então, vou dar um exemplo. Nós, o ano passado, lançamos na feira do ano passado um produto desenvolvido com auxílio de psicopedagogos, né? Que era o produto Que Emoção, tá? Era um produto que inicialmente ia ser licenciado, pegando o Divertidamente, depois a gente achou que ele tinha que ser um produto mais de realmente educacional, né? No sentido de achar essas emoções, e fomos para o mercado. Mas aí ele entra nessa questão comercial, onde ele não consegue prosperar. Então é um produto que tem conceito, ele tem necessidade, o pai gosta, mas comercialmente talvez ele falte alguma coisa. E aí vem a nossa reflexão lá, de que às vezes a licença, assim, qual é a nossa função como produtor de brinquedo? O brinquedo ele é um meio para atingir qualquer que seja o objetivo. Então, idealmente, você não precisaria de licença para vender um jogo, certo? Mas, às vezes, a criança não vai se engajar para parar, para jogar, se não for do personagem que ela gosta. Então, o brinquedo, assim como o caderno e a mochila são que os pais olham e falam assim, não, eu vou gastar mais uma mochila, porque eu quero que meu filho vá para a escola e aquele personagem vai validar isso, o brinquedo talvez tenha essa função também. Então, eu sinto que a gente está um pouco atrás, porque você ainda precisa desse estímulo, né? Então, para nós foi assim, lamentável que um item que tinha tanto poder como o Que Emoção, que comunicava, falava sobre as emoções, e a gente debateu tanto o conceito dele, não tivesse um sucesso comercial, que talvez se ele fosse Que Emoção de qualquer personagem, talvez ele entregaria isso. Então, eu sinto que isso é um descompasso ainda que existe com relação à nossa questão educativa e o que a gente, como povo, dá valor com relação a você chegar num europeu ou, né, num francês, um alemão, que ele, como você contou a tua experiência lá da Itália, né, que para eles aquilo é suficiente, né? Então, é uma situação que nós vivemos, né? Acho que a gente pega também um pouco do contexto do brasileiro, né, que ele é muito ligado a telas, né? Nós somos, como adultos, a gente já introduz muito cedo, né,
Não que isso não esteja acontecendo globalmente, isso é uma coisa global, mas talvez a gente aqui potencialize ainda mais, né? Mas eu acho que fica aqui como um ponto de atenção, né? Porque é algo realmente que a gente vê nos estudos, a gente vê muitas vezes o que acontece, né? Os pais, eles estão buscando ajudas, né? Através de brinquedo, através de elementos, através de outros estímulos. Então, meio que entra aquela história, né? O ovo, a galinha, né? O pai está aí, talvez, demandando, mas a indústria, muitas vezes, não tem uma abertura para chegar, né? Com coisas novas, ou é a indústria que não consegue chegar. Então, assim, é interessante, né? A gente olhar um pouco mais, ampliar um pouco mais a nossa visão nesses outros territórios também, né? Porque a gente começa, assim, tem muita oportunidade nisso. Eu acho que a própria história, quando a gente fala de inclusão, de neurodiversidade, a gente está ainda caminhando muito a passos formiguinha, né, Tabita? Mas tem uma oportunidade muito grande, gente. Hoje, quando a gente olha, né, os estudos Brasil, uma em cada 36 crianças já tem autismo. É um número muito alto. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Eu estou falando só de autismo, fora de outras condições atípicas, que também a criança precisa, né, desenvolver métodos diferenciados de brincar. Vamos lembrar que brincar, gente, regula emoção. E isso não interessa se tu é uma criança típica, se tu é uma criança atípica, brincadeira regula a emoção. Então, a gente tem que realmente estar abertos, né, como, enfim, fabricantes, como lojistas, porque a gente tem demandas, né? Então, realmente, é interessante olhar, né, e ter essa visão. Gente, entrando um pouquinho no que relaciona-se aí ao comércio online, a marketplaces, né, que eles vêm ganhando cada vez mais espaço, principalmente quando a gente olha aqui a nossa categoria, como é que vocês acreditam que as lojas físicas elas podem aí se alinhar cada vez mais, né, neste universo online e tornar essa experiência de compra cada vez mais completa? Vocês acham que existe alguma forma, Tabita, algum formato, alguma coisa que consiga de fato se conectar melhor aí entre o on e o off? Eu acho que eles se complementam, sim. Eu não saberia te dizer se tem uma fórmula pronta, né? Porque eu acho que cada negócio tem a sua maneira de se comunicar com o seu público. Eu acho que o mais importante é você entender qual é o seu público. E eu acho que é o que leva mais tempo quando você tem um negócio, né? Então, qual é o meu público? O que ele espera de mim? O que ele espera de novidades e etc. Então, essa comunicação com o público, eu acho que ela independe de números, né? Não importa se você tem lá uma página que tem 100 seguidores, né, no caso de um CNPJ, ou se você tem 1 milhão. Mas você fala bem com o seu público, você sabe quem é o seu público, o que ele espera de você, você comunica. E falando sobre lojas físicas, Ana, eu acho muito importante trazer a experiência do brinquedo na loja, né? Então, usar a rede social como um convite para que o seu cliente vá até sua loja e você não queira só vender para ele, mas fornecer uma experiência, né? Então, abrir os brinquedos é fundamental, fazer experiências lúdicas de brincadeiras, desde brincadeiras de antigamente, como trazer tecnologia também, misturar essas duas frentes, como o Edu até falou. Eu acho que essa parte de você usar o social para convidá-lo à loja é muito importante hoje em dia. Tem algum ponto, Edu? Sim. Bom, eu vejo que a parte do online... Essa pergunta é difícil também, né? Você não está trazendo muita facilidade para nós, né? Qual foi fácil, né? Mas assim, que eu, na pele de lojista, eu sempre me colocaria assim. Hoje os dados mostram que o e-commerce é por volta de 15% da venda total, né? Num país gigantesco como o Brasil. Então, de alguma forma, tem 85% que é físico. Tá? E aí esse físico, para mim, existem alguns desafios. O desafio é conveniência, preço e experiência. Então, se eu tenho uma rede com 1.800 lojas, eu sempre vou ter algum ponto de contato que vai me ajudar ali a vender, né? Então, talvez eu tenha aí conveniência, eu estou mais tranquilo. Se eu não tenho conveniência, eu vou ter essa disputa do preço versus experiência.
eu acho a disputa do preço complicada. Então, eu vejo como o varejista, ele tem que ser o especialista do brinquedo. Então, ele tem que conhecer quantos brinquedos são lançados aqui nessa feira. Só a Elka são 40. Eu imagino que devam ser mais de 500 brinquedos lançados, talvez mais de 1000 brinquedos. Então, assim, como que o lojista consegue estar atento daquela novidade que ele vai trazer para dentro da sua loja, para ele poder oferecer, para ele conseguir conversar com o seu entorno? Então, esse é um grande desafio. Outras formas que eu vejo, por exemplo, são... você tem exemplos fora do Brasil? Vou pegar coisas que eu sinto que são muito disruptivas e são interessantes. Então, por exemplo, a gente tem visto um fenômeno que é a Jellycat Dinner, que é uma empresa de pelúcia. O que essa pelúcia faz? Tem um monte de empresa que vende pelúcia, mas eles decidiram fazer pelúcia de alimentos. E eles chegam até o ponto de venda, então, no caso em Nova York, na Faucho Arts, em outras lojas também, e eles proporcionam a experiência do jantar, do dinner. Então, quando você vai lá comprar, e eu convido vocês a entrarem no Instagram deles, que é realmente bem diferente, né? Você faz o pedido, se você quer um croissant, se você quer um hambúrguer, e aí tem um atendente, vários atendentes que estão lá, eles pegam o seu hambúrguer, eles fingem que estão fritando o hambúrguer, eles viram o hambúrguer, eles colocam sal na pelúcia, depois eles dobram, te colocam, vendem, te entregam um sticker, te entregam... E quando você vai ver, essa experiência, que é essencialmente vender pelúcia para a loja, cria-se filas e filas e filas de pessoas atrás dessa pelúcia, por um preço muitas vezes maior do que a própria pelúcia. Então, assim, esse desafio, que obviamente foi uma coisa que foi... Por isso que eu falo muito da forma de vender. Você pode vender pelúcia de forma normal e você pode provocar o varejista a ele encampar uma coisa diferente. Então, a indústria também tem que fazer esse trabalho e o varejo também tem que fazer esse trabalho, que é trazer coisas diferentes. Porque ganhar no preço do e-commerce vai ser muito difícil. Só que o e-commerce não tem magia. Nenhuma criança quer visitar o servidor da Amazon. Não tem alegria nisso. Mas toda criança quer visitar uma loja de brinquedo. Ela quer passar tempo lá. Então nós, do ecossistema da indústria, né, com os clientes, temos que treinar bem o varejo, temos que oferecer boas experiências para que vocês possam também manter e reter e engajar esse público que está lá. Tá? Então, é difícil, super difícil, mas quem consegue cria filas, né, dentro do seu negócio. Não, eu acho que aqui sem dúvida, é um grande desafio, mas e acho que traz muito esse ponto, né? Acho que primeira coisa é conhecer o nosso consumidor, né? Quem é que está no entorno, quem é que entra na nossa loja, qual que é a faixa etária, né? Quem é essa criança, quem é essa família, e a partir daí, né, talvez a gente não tenha condições de criar grandes experiências como essa, mas estar muito atento e se inspirar, né, nessas coisas grandes. E como é que eu levo isso para minha cidade, para minha loja, para minha rede? Acho que cada vez mais é a forma principal. E às vezes é um detalhe, tá, gente? Vou falar uma coisa para vocês. Vocês querem ver uma criança feliz? Ela, no momento do check-out de uma loja de brinquedo, ela ganhar um pirulito. Ela já sai de lá felicíssima, né? Quem é que faz isso hoje? Não é? Então são coisas simples às vezes, né? A gente às vezes uma cartelinha de adesivos, uma cartela, né, de adesivo, uma bolinha daquelas maquininhas, sabe? A gente acha também, né, que realmente que tem que reinventar a roda. Às vezes são coisas simples, de fato, que a gente vai... Sabe que às vezes até um bom dia do vendedor, né? Bom dia, né? Conhecer bem a... Ô, Ana, tem uma loja de brinquedos aqui de São Paulo famosa, que ela só deixa um monte de plástico bolha disponível e que lota de criança no plástico bolha. E ela deixa ali todo dia, refaz ali a parede de plástico bolha e lota de criança. Não, é isso, gente. Bom, plástico bolha, né? Toda criança ama também, mas realmente às vezes um olhar simples, não simplista, mas algo simples, né? E a gente vai roubando no jogo, vamos dizer assim. E, gente, para finalizar, redes sociais e influenciadores, tá? O que vocês acham que hoje tem de impacto, né? As redes sociais e os influenciadores na escolha de brinquedos, né?
E qual que é o driver aí que vocês consideram importante na escolha? Porque a gente vê que hoje muitas coisas são consumidas pelos influenciadores que a gente segue, certo? Mas no brinquedo, qual vocês acham que é o real impacto hoje dos influenciadores, Eduardo? Eu acho que eles têm um papel muito importante, né? A gente vê aqui o fenômeno desses influenciadores quando eles andam, né? A quantidade de crianças que seguem. Então, eu acho que eles acabam dando acesso, tá? Eu acho que já teve um momento que aquilo exagerou, do tipo, coloca lá no programa, faz de conta que aquilo tá lá e na verdade tá para vender. Eu acho que hoje está mais regulado. Mas, assim, eles são os novos, né? A gente brinca que antigamente era a atriz da novela, né? Hoje eles são, né? Vocês veem que estava lendo hoje uma notícia sobre o MrBeast, né? Que é o maior influenciador do mundo. E ele hoje, o canal dele paga menos para ele do que ele ganha vendendo as barras que ele criou, que chama Feastables, né? Então, com as barras, ele fatura 3 vezes, 4 vezes mais. Por quê? Porque ele criou o desejo dessa categoria e trouxe isso para ele, e no canal dele ele dá prejuízo. Estava lá o resultado, o canal dele dá prejuízo, porque ele investe pra caramba, mas no final ele está trazendo outras coisas. Então, assim, hoje não dá para desconsiderar o poder deles, e eu acho que está num caminho de uma regulação até do YouTube e com esses canais. E quando a gente conversa um pouco, uma coisa que é bem diferente, que assim, antigamente eles criavam conteúdo de 5 minutos, né? Antes era 11 minutos, depois 5, e agora eles estão lutando porque é 15 segundos, 30 segundos, é o TikTok, ele passar, e eles também não estão entendendo muito. Então, assim, eles têm muita penetração com a criança, mas tem também o desafio de se reinventar no conteúdo, né? Eu acho que concordo com o Eduardo, eles são importantíssimos, mas eu acho que mais importante é você, eu vou voltar no que eu falei agora há pouco, entender o seu público. Porque, às vezes, os lojistas, né, principalmente quem é pequeno, o Eduardo fala mais com quem é gigante, eu falo mais com quem é pequeno ainda, quer buscar um influenciador, acha muito custoso, aquilo não cabe no seu orçamento, né, no seu dia a dia. E então, você pode buscar micro-influenciadores, né? Não precisa buscar os grandes, os gigantes, que são muito importantes, mas eu acho que o mercado ficou tão grande, né? Que tem de todos os tamanhos, né? E também gostaria de falar dos influenciadores importantes, que são os pais, muitas vezes, né? Que hoje tem muitas páginas e influenciam bastante. Tem influenciadores de educação, né? De terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, que você muitas vezes pode convidar para poder ir na sua loja, para fazer uma palestra, e a pessoa esse profissional ele nem vai te cobrar pela experiência de estar ali, para poder falar, né? Eu dei essa sugestão para uma cliente minha, né, de Campinas, que ela falou, eu queria começar nas redes sociais, não sei como, eu queria... Falei, procura um profissional que possa ir na sua loja e você vai ver como vai encher a loja, para falar sobre telas, para falar sobre como tirar um pouquinho as crianças da tela. Entrou mais de 500 pessoas aquele dia na loja dela, porque ela convidou um influenciador de educação que nem cobrou para estar lá. Então, o que eu queria falar é, procure formas e saiba o que o seu público quer ouvir, que eu acho que é muito importante, né? Não, acho que isso é muito interessante, assim, criar esses formatos, muitas vezes criar uma reunião das crianças para uma troca de carta Pokémon, que seja, né, uma arena do Beyblade, enfim, tem tantos exemplos, né, de, vou fazer a tarde da pelúcia, não sei o quê. Enfim, é isso, conhecer o público e buscando alternativas e soluções, né, eu acho que é o mundo ideal. Posso adicionar uma experiência? A gente tem um produto que é super conhecido, que é o Dino Papatudo, né? Eu estava ouvindo você falar, lembrei as principais influenciadoras do Dino são as psicopedagogas e profissionais de odontologia, dentistas, que elas usam o Dino como forma de ensinar a criança a escovar os dentes. A dentista do meu filho tem. A dentista da minha também. E a gente começou a perceber que tem, por exemplo, terapeutas que usam o Dino para ensinar a criança a comer. E é esse público
psicopedagogos e odonto, imagina, nunca, o influenciador. É um dentista o influenciador. E para nós é super relevante também. Então, só queria adicionar essa experiência corroborando que, às vezes, a gente não precisa olhar só lá em cima, né? Mas pegar esses que estão no nosso entorno, né? Acho que, daí trazendo um outro dado de pesquisa aqui, gente, micro-influenciadores hoje no Brasil, eles dão muito mais resultado do que os grandes, né? Porque a gente às vezes até confia mais naquele cara que está mais próximo, que fala a mesma língua que eu, que sabe que as coisas estão mais aí no dia a dia. Então, outro dado aí super relevante, às vezes o micro-influenciador é um dentista, né? Que, inclusive é teu cliente, né? Na tua loja, e que ele pode ir lá, né? E justamente colaborar, não é mesmo? Gente, a gente vai estourar o tempo. Dá para abrir para perguntas? Podemos? Passou muito rápido. A gente gosta de Passou perguntas, mesmo. gente. Isso. Quem? Ó, lá ele. Olá, boa tarde. Aproveitando falando sobre venda de brinquedos, né? Na opinião de vocês, qual que é a região do Brasil que mais tem feito investimento no segmento de brinquedo? Não propriamente em margem de valores, mas na pulverização desse mercado. Uma pergunta, em termos de loja, pontos de venda aberto ou no geral? Olha, é difícil mapear isso, mas a minha sensação é que o sul do país, Porto Alegre, Santa Catarina e o Paraná, tem tido muitas lojas e bons exemplos de lojas abrindo. Tá? Não tenho os dados sobre isso, mas é uma sensação. E eu não sei se é porque lá o mercado talvez tenha um público com um valor aquisitivo maior e que aí talvez ele valorize mais o brinquedo. Mas assim, o fato é que a gente vê tantos clientes do sul, mas o mercado do sul do Brasil crescendo muito. Tá? Dos clientes da Brincriarte, que é um público lojistas de educativos, 70% são do sul. 70% dos nossos clientes que compram educativos são do sul. Interessante aí, cidade. Te ajudou? Pois eu quero saber o que tu tá tramando aí. Você está pensando em abrir uma loja no sul? Né? Gente, mais perguntas, por favor. Aqui, ó. Obrigada, vou sair bem mais rica hoje daqui. Ana, tu colocasse que 1 a cada 36 crianças já tem autismo. Isso realmente é um dado, para mim, bastante significativo, né? A que se atribui, desculpa a minha ignorância, mas a que se atribui esse índice que cresce? Poderia algum de vocês aí, ou a Tabita? Olá, posso falar um pouquinho sobre isso? Por favor, sim, obrigada. Com muito prazer. Imagina, esse número ele ainda é isso que os especialistas fazem, todos os locais que eu vou, os estudos, as palestras dizem. Ainda é uma incógnita. Então, o autismo ainda é muito estudado, com poucas resoluções, digamos assim. Mas o que os especialistas hoje dizem é que esse número ele não aumentou assim abruptamente, que hoje nós laudamos mais. Que sempre existiu um número muito alto de autistas, mas que eles não eram laudados, que a gente dava outros nomes antigamente, né, para o autismo, por exemplo, assim como para, né, diversas síndromes, diversas situações. Então, isso é o que explica esse número que explodiu, né, porque hoje a gente lauda muito mais. Então, a gente reconhece, a gente estuda mais, a gente tem cursos, né, tem estudos, então a gente lauda muito mais. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, tu é do sul, né? Minha conterrânea. O que acontece? Hoje é isso que a Tabita falou, né? A gente tem diagnósticos. Antigamente não se tinha os diagnósticos. E eu acho que hoje também a gente presta um pouco mais atenção, né? Antigamente, às vezes, a gente poderia ver uma criança mais birrenta, vamos dizer assim, e ainda quem levava a culpa era o pai, né? Olha essa criança fazendo birra, cadê o pai dessa criança? Né? Não era assim?
Hoje em dia a gente já começa a prestar um pouco mais atenção, por que ela está fazendo birra, por que ela está demorando para se desenvolver, muitas vezes na escola, enfim. Acho que hoje tem uma observação também muito maior do que se tinha antigamente, e é o que a Tabita falou, hoje tem diagnósticos, né? Antigamente não se tinha, mas esse número sempre existiu, e agora realmente as pessoas estão prestando mais atenção e olhando um pouquinho mais, né, para essas condições, vamos dizer assim, né, dentro da sociedade como um todo. Mais alguma coisa, gente? Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Evelise. Eu trabalho com o público infantil desde 2011, mas não necessariamente com brinquedos. Eu queria entender da indústria, tanto pequeno quanto grande, qual que é o melhor, em que momento que a indústria decide inovar? Há um calendário, por exemplo, eu tenho uma ideia de brinquedo, já testei ele, mas não conduzi esse produto por falta. Eu consigo acessar as empresas e apresentar isso para, de repente, somar forças? Se sim, qual é o melhor momento para isso? É no começo de ano que vocês projetam o ano todo? Ou, por exemplo, é como uma escola que é no final do ano e aí ela projeta o ano todo seguinte? Quer começar? Eu vou falar então sobre, como eu falei, né, o foco nosso é de lojas de educativos, né, enfim. Então eu acredito, né, o Eduardo vai me falar que é bem diferente do formato que ele atua, mas a gente ouve muito o nosso cliente. Então assim, claro que tem o ideal. Então infelizmente ou felizmente, eu trabalho muito por amor mesmo, com brilho no olho, ouvindo, né, o que os pais, os profissionais. Então, nem sempre isso é vendável, como o próprio Eduardo falou, né? Então, a gente tenta naquele ideal, e às vezes eu crio, junto com o time, né, nós criamos 30 produtos que nós acreditamos que vai atender aquela necessidade, e um deles vinga, né, comercialmente falando. Mas, para que isso seja, né, para que a gente diminua um pouco isso, a gente tem feito pesquisa de satisfação na ponta mesmo e ouvindo o que os nossos clientes estão precisando. Então, eles ouvem a ponta e falam, ó, estão procurando isso, estão procurando aquilo. Aí, o que a gente faz? A gente pega essa informação, dentro do que nós acreditamos, dos produtos que a gente acredita, da forma como a gente trabalha, a gente cria algo que possa atender. É assim que nós trabalhamos. A gente trabalha basicamente igual, mas talvez de uma outra forma mais estruturada. Então, para nós, a linha sempre nasce nas visitas a feiras internacionais. Óbvio que a Elka tem um banco de ideias grande, mas as ideias, elas às vezes têm valor, elas são de momento para acontecer. Então, às vezes, uma boa ideia que ficou no banco do ano passado não é boa hoje, né? Então, a gente faz a visita às feiras internacionais, depois valida aqui. Então, vamos dizer que a gente identifica uma oportunidade de um personagem novo. A gente traz a ideia para cá, valida com as licenças, vê se isso é interessante, visita ponto de venda, visita para entender o entorno, né? Quanto que pode custar um produto, se tem concorrentes que a gente pode ganhar, né? E depois dessa checagem, a gente olha muito dado. Então, a gente paga dado para saber qual é o tamanho do mercado daquilo lá, se faz sentido investir ou não, porque o nosso investimento é molde, custa muito caro, e a gente precisa ter uma taxa de sucesso relativamente alta para valer a pena. E depois de tudo isso, validando, vendo os números internos e externos, as tendências e tudo mais, o nosso time de desenvolvimento começa a trabalhar a linha em várias categorias. A gente nunca lança só uma categoria, mas tenta lançar em vários para preencher. E aí, respondendo a tua pergunta, existem categorias que a gente é mais aberto à troca do que outras. Qual é o motivo? Porque, assim, linha, por exemplo, de infantil, pré-escolar, existem muitas ideias que são muito parecidas. É difícil ter uma coisa que você vai ser 100% inovador para você reconhecer e remunerar o cara que cria fora, tá? Mas, por exemplo, a gente vê fora do Brasil, linha de jogos. Os grandes jogos de sucesso, eles são de publicadores que, na verdade, às vezes não são a indústria, são pessoas que criam jogos e trazem, e aí a ideia é que você seja um hub para receber muita inovação, porque você não vai conseguir ter interno criadores de todas as categorias de brinquedo. Então pode ser que na linha de artes tenha um cara muito bom no interior que possa fazer um produto que serve,
e pode ser que tenha aqui em São Paulo um criador que desenvolveu um jogo muito diferente. E aí faz sentido a Elca ouvir e adaptar. Porque uma coisa é a ideia como ela vem, vamos dizer, mais crua, e depois que é a parte chata, né, que a gente estava falando, quanto tem que custar no ponto de venda. Tá, a ideia é maravilhosa, mas tem que custar 79. Para ser 79, aí volta e vê, e aí como que você vai trabalhar para aquilo fazer sentido. Então, existe esse processo aí que é um pouco mais, vamos dizer, estruturado e para poder dar certo, né? Não sei se eu respondi. Encerramos. Gente, muito obrigada pela atenção aí de todos. Obrigada por terem ficado aqui com a gente.